Olá, turminha do quarto ano. Nós chegamos na semana 20. Iniciaremos esta apostila com algumas revisões. Aqui vocês encontrarão um texto pequeno, mas que apresenta informações verdadeiras. Observem que este tipo de informação aparece em alguns meios de comunicação, como rádio, TV, internet e noticiários. Sendo assim, é importante ler com muita atenção para poder responder as questões abaixo. Na número 1, tipo de texto, se é uma informação verdadeira e é publicada em meios de comunicação, como noticiários, assinale com um X qual é o tipo de texto, né? Ele é um conto, uma fábula, uma notícia ou uma receita? A número 2, o assunto deve ser interpretado após a leitura, mas vejam que o governo americano prendeu um terrorista muito perigoso. Número 3, contem os números de parágrafos, lembrando que são os espaços quando começa a frase. Número 4, na última, observem que além dos Estados Unidos, existe um outro país que ajudou na captura do terrorista. Então, escrevam o nome dele. Logo vem a sílaba tônica. Aqui faremos uma revisão, porque nós já estudamos essa matéria anteriormente. Toda palavra tem uma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra. Quando a palavra é acentuada, então a sílaba tônica é aquela que tem o acento. Mas lembrem-se, estamos falando de sílabas. Para isso é necessário separá-las para ficar mais fácil de encontrar a sílaba tônica. Quando a palavra não apresenta acento, é preciso separar a sílaba para descobrir a tônica falando em voz alta. Qual é a mais forte? Lembrando, de acordo com a posição da sílaba, a classificação que a palavra recebe. Por exemplo, se a última sílaba for sílaba tônica, é oxítona. Se a penúltima sílaba for a sílaba tônica, é paroxítona. E se a antepenúltima sílaba for a sílaba tônica, é proparoxítona. No primeiro exercício, vocês deverão utilizar as palavras do texto que estão destacadas e colocá-las na coluna correta. Para isso, separem as sílabas, circulem a sílaba tônica e somente depois escrevam na coluna a qual pertence. Seguem as palavras que devem ser analisadas. Em matemática, nós vamos novamente falar de frações. Já estudamos anteriormente alguns conceitos sobre frações. Lembrando que fracionar significa dividir, repartir em fração, que é uma parte do inteiro. As divisões são em partes exatamente iguais. Muito bem, observem a receita do bolo de cenoura. As frações estão presentes no nosso dia a dia, pois para fazer o bolo precisamos de 2 copos e meio de farinha, 1 copo e meio de açúcar e meia colher de fermento. Todas essas medidas trazem a fração como medida. Toda fração é escrito da seguinte forma: um risco que divide um número em cima e outro embaixo do traço, e cada um deles tem um significado. O de cima é o numerador, o de baixo o denominador. O denominador significa em quantas partes a figura foi repartida, e o numerador, quantas partes foram usadas, pintadas. Para conseguirmos ler as frações, procedemos da seguinte maneira: lemos de cima para baixo, ou seja, primeiro o numerador e depois o denominador. O numerador lemos normalmente, de forma natural. O que vai mudar é o denominador. Quando aparecer no denominador os números 2 e 3, nós lemos para o 2 meio e para o 3 terço. O restante até 10 são números ordinais: quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Por exemplo, 1 meio, 2 terços, 4 oitavos. Agora, quando o denominador passar de 10, lemos o número normalmente, sem ser ordinal, e acrescentamos a palavra avos na frente. 13 11 avos,
7, 20 e 1 avos. No primeiro exercício, vocês deverão escrever como se lê a fração. Observem que a primeira parte, os denominadores são menores que 10. Já a segunda parte, os denominadores são maiores que 10. Então, precisam da palavra avos. Em ciências naturais, nós vamos falar das plantas. Nós já estudamos em um outro momento sobre a extrema importância da natureza, a preservação do meio ambiente, pois o equilíbrio ecológico depende dos elementos naturais. A água, o ar, o solo e principalmente as matas, que melhoram a qualidade de vida da população. Sabemos que existem problemas ambientais que atingem o mundo todo, alterando o meio ambiente, como queimadas, desmatamentos, poluição da água e do ar, extinguindo espécies de plantas e animais, pois desequilibram a cadeia alimentar, o ciclo da vida, dificultando nossas vidas no planeta Terra. Por isso, em ciências naturais, veremos as partes das plantas e perceberemos que cada uma delas tem sua função, seu objetivo. Observem o texto. História da planta e vocês verão que cada parte dela é responsável por uma função. A raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto. Agora, no exercício 1, complete da frente das partes da planta as funções que cada uma executa. No segundo exercício, vocês encontrarão um caça-palavras. Nele há vários alimentos. Pinte-os e escrevam o nome nas linhas laterais. Estudaremos nesta atividade, em ciências humanas, um período muito triste da história do Brasil, a época da escravidão, época em que foi permitido escravizar pessoas para trabalhar forçadamente. Os escravos eram trazidos ao Brasil em navios, pois precisavam atravessar o Oceano Atlântico para chegarem. Isso mesmo, eles eram trazidos da África, a viagem só era realizada em navios, os escravos eram trazidos acorrentados, com péssima alimentação e higiene pessoal. Ficavam em porões escuros, apertados e mal ventilados. Além disso, recebiam pouca água e comida. Essa travessia da África para o Brasil, nos porões dos navios, chamados navios negreiros, eram os piores possíveis e muitos morriam antes mesmo de chegarem ao seu destino. Observe um trecho do poema de Castro Alves chamado Navio Negreiro e também a imagem ao lado. Eles retratam um pouco da crueldade da escravidão. Aqueles que sobreviviam a essa travessia desembarcavam em algumas cidades, eram vendidos para fazendeiros com o objetivo de trabalhar nas fazendas, nas plantações, nos engenhos de cana-de-açúcar, entre outros trabalhos pesados. Nas fazendas viviam em senzalas, galpões escuros, sujos, úmidos e ficavam muitas vezes até acorrentados para evitar fugas. Eram castigados e apanhavam constantemente, açoitados, para se sentirem intimidados e garantir o trabalho e obediência aos seus senhores. Precisamos estudar o passado para entender e não permitir no futuro que fatos cruéis como este aconteçam novamente, onde seres humanos foram tratados como simples mercadoria. No exercício de número 1, vocês encontrarão 3 questões. Uma delas é a sua própria opinião. Analise com calma e leia o texto com atenção. No último exercício, marque com um X na resposta correta, lembrando que estamos estudando a época da escravidão. Muito bem. Crianças, espero vocês na próxima semana, tá bom? Beijo e fiquem com Deus.